estava dizendo, senhoras e senhores, quando alguém puxou o meu fio aqui, era que o Pedro, acho que foi o Pedro que escreveu aqui, a gente super entende se não tiver pós-jogo. Não, tem que ter pós-jogo. Nessas horas, o pós-jogo é importante. A gente não está aqui hoje para, né, acabar com a carreira de ninguém. A gente não faz isso, muito pelo contrário. Mas eu vou dizer para vocês que hoje, ao fim do primeiro set, me bateu um desânimo, senhores. Sabe aquela situação de falar assim, olha... E olha que eu sou uma das pessoas bem otimistas. Entre as pessoas que eu conheço, eu me vejo muito otimista, achando que as coisas podem dar certo e podem acontecer. Mas o fim daquele primeiro set, para mim, foi sintomático que, como disse o Ruja aí, tem um brejo enterrado, não é um sapo só não. A gente tem bons momentos, mas o que a gente tem de maus momentos faz com que jogos vencíveis, como esse, com todo o respeito à Polônia, líder do ranking mundial, mas era vencível sim. O Brasil mostrou em alguns momentos que poderia. Mas se a gente começar aqui a citar o que falta, a gente vai acabar esquecendo de alguma coisa. Mas eu acho que está faltando assumir mais responsabilidade. Para mim, essa seleção tem que assumir mais responsabilidades. Não dá para a gente errar o tempo todo, não dá para a gente, como vocês falaram no início da partida aqui, entrar com um semblante tranquilo. Não dá para a gente não chacoalhar a rede para tumultuar o adversário. Não dá, cara. Tá faltando um pouco de tudo. E tá faltando jogar bola, no fim das contas, né? A gente tem bons momentos? Sim, tem bons momentos, mas eles são lapsos. Eles não são constantes. E o Brasil tem facilitado muito a vida dos adversários. Para mim, esse comentário final de vocês aí, que a Polônia estava jogando em ritmo de treino, me dói ouvir, cara. Me dói ouvir. Um jogo decisivo para o Brasil na VNL. A gente vê um adversário não precisando inverter 5-1, não precisou trocar ponteiro. O Gibert, em algum momento, achou que era bacana trocar um dos centrais ali. E o jogo foi fluindo, assim. O jogo foi fluindo para a Polônia de uma forma muito natural. E a gente terminou a partida aqui, atualizando, com 27 erros, 3 sets. É muita coisa, moçada. 9 erros em média por set. Você permite que o adversário não jogue um terço da partida. É muita coisa. É muita coisa. Então, a gente tem que olhar muito para dentro. Olhar muito para dentro. A comissão técnica tem que olhar para dentro, os jogadores têm que olhar para dentro, a CBV tem que entender o que está faltando fazer ali de diferente para alguma coisa acontecer. A gente tem uma seleção B aí que está indo jogar na Coreia do Sul. Se for para jogar na Coreia do Sul e fazer amistoso contra o Chile em Santa Catarina, a seleção B não vai fazer nenhuma diferença no futuro da seleção brasileira. Porque sim, é o que está parecendo nesse momento, é que temos uma seleção jogando uma competição, outra seleção lá fazendo outras coisas, mas não estão aparentemente interligadas. Então, hoje a gente pode aqui ficar bastante tempo enumerando problemas, porque eles estão à nossa frente, eles estão escancarados. Quando o Guja cita as últimas grandes competições, se alguém achar tudo isso normal e achar que a coisa está fluindo, que o problema é o equilíbrio do vôlei mundial lá fora, a gente vai estar muito errado, muito errado. O nível melhorou, muita gente melhorou. Olha aí a Ucrânia, olha aí a Turquia, olha aí a Sérvia de novo chegando, mas a gente desceu vários degraus no nível mundial. Essa é a realidade. E o seu desânimo, ele se explica, né, Daniel? Porque há muito tempo a gente está tomando só pancada, né? Como o Gorja lembrou aí, né? Já em Sul-Americano, ainda com o comando do Renan, depois Jogos Olímpicos, depois Campeonato Mundial, agora essa VNL, então é mais do que justificável o desânimo, né? E de novo, né, reflexo do que aconteceu com a nossa base, né? É só olhar os resultados da base também, né? Se refletindo agora no adulto, né? Então, não tem muito o que fazer. O que mais é desanimador é isso que você falou também com relação à seleção B, né? Quem é que está faltando? Quem é que poderia resolver aí? Tem alguém que poderia resolver o problema? E para mim, o pior de tudo é que é uma geração desconectada da realidade, cara. Desde aquele jogo com a Sérvia no Campeonato Mundial, no fatídico dia do falecimento da mãe do Bernardo, para mim esses caras estão desconexos da realidade. Não pode entrar em quadra dando risada, não pode. Dando risada, aquecimento de rede, os caras com um sorriso desse tamanho na cara, como se os caras fossem o Japão lá, que tem 11 jogos e 11 vitórias, velho. Num jogo que valia a vida contra o líder do ranking. Você tem que entrar com o olho estriquinado de sangue, de gás, entendeu?
Não pode o Fornal passar o jogo todo rodando bola, encarando, dando risada na nossa cara. Não tem um, velho, não tem um mal parido que bate no peito lá e fala, irmão, você roda sua bolinha aí, mas fica pianinho do seu lado aí, chapa. Não tem, sacou? Não pode, velho. E outra, pouquíssimas alterações consistentes. O Brasil perde e mexe pouco. A gente muda o quê? Tira um central para um ponteiro sacar? Vem um central no lugar do levantador para crescer a rede, é desfeita, a troca? O Adriano passou o jogo todo em quadra, velho. Fez 2 pontos na partida. Um ponto de saque e um ponto de ataque. Em 12 tentativas, uma bola no chão. Foi substituído uma passagem de rede do Bento, que também entrou sempre numa fogueira, fez a dele, não fez, aí também é questão de análise. E ainda num match point, 5 match points ainda adversos, volta a ter pro jogo, sacou? Então, se a gente está preocupado olhando com a seleção B, que faz amistosos em território nacional contra o frágil selecionado chileno, agora vai viajar para a Coreia do Sul para jogar também contra a inexpressiva seleção da Coreia do Sul, e olhar para lá e falar, pô, será que está lá alguém que vai fazer a diferença? Quando a gente pouco usa o nosso banco, a gente perde para a Polônia, que joga na velocidade de cruzeiro na partida, cara. Tá maluco. Os caras jogaram em ritmo de treino, estiveram em vantagem o jogo todo. Ali o segundo set estendido para além do 25º, mas com 7 pontos apenas favorável à equipe europeia. E o Brasil passivo, cozido em quadra, dando risada. O que mais me incomoda para além, vou falar de novo, para além do resultado, para além da eliminação, é a postura, velho. É a postura, é esse tchutchu antes de entrar em quadra na apresentação dos atletas, é esse riso fácil, estampado no momento que não cabe risada, velho. Não cabe. Tá maluco. Olha, foi mal, mas se você me mandar a justa causa aí, Não, amigo, não. A gente tá desabafando de uma forma profissional aqui. A gente poderia estar xingando as pessoas, não é o que a gente faz. A gente não tá aqui decretando o fim de carreira de ninguém, como muita gente faz. Mas eu acho que a gente está externando um pouco do que a galera tá sentindo. É uma sensação, é ruim essa sensação. E a gente está falando hoje de resultado e performance. Resultado e performance. Muitas vezes a gente olha mais para resultado. A primeira semana foi boa. A segunda semana foi horrorosa a segunda semana. E a gente começa a ver os erros se repetirem. E assim, é difícil ver saída, cara. Assim, olha para os grandes times. A França está com o time B. B para ser bem razoável. A Itália está sem Micheleto. A Polônia está com um monte de desfalque, está poupando um monte de jogador. Todo mundo tem coisa guardada por aí. A Turquia está fazendo esse campeonato sem Mandirassi. Olha para todo mundo, cara. Olha para todo mundo. O Brasil a gente está com força máxima, senhores. A gente está sem o Lucas Bergman, ponto. Mas assim, duvido que seria o Lucas Bergman titular nessa seleção. Não foi, não estava sendo. Estava sendo quinto, quarto, ponteiro. Então assim, é isso que a gente tem no fim das contas. Então assim, é mais preocupante, porque o mundo ainda tem gente para colocar em quadra. É o que vocês falaram, assim, quem vive da seleção B para resolver o BO aqui hoje? Provavelmente ninguém. Foi o que eu falei, quem vai ser o salvador da pátria, né? Lá, Léo Lucas? Maicon? Vamos botar o Maicon para jogar contra a China, para ver? Ou ele foi passear também nos Estados Unidos, né? E depois o pessoal vem aqui no chat dizer que a gente não levou fé no Maicon, né? O Maicon não entra em quadra, cara. Não é nem relacionado. O que acontece? Ontem, Gurja foi muito bem para variar um pouco, né? Pureza na defesa, com o Mike não passando nada. Acho que o Bernardo tá indo muito mal também, cara. Tá indo muito mal. Né? A gente vai jogar esse sul-americano extremamente pressionado, né, cara? Então, realmente a coisa não tá boa, não é de hoje. A gente teve alguns erros que lembraram muito os erros da segunda semana, né? A exceção do jogo com a França C. E agora vamos encarar a China, né? E pode ser pior, a gente pode encerrar perdendo para a China. O jogo que a China fez com a Bulgária hoje. Para quem pergunta sobre classificação, ainda existe. Mas assim, aquela que existe porque a gente tem que ter uma sequência de resultados positivos até domingo. A Ucrânia tem que perder, a Itália tem que perder, ou a Turquia tem que perder, a Bulgária tem que perder. É muita coisa. Então, assim, estamos eliminados? Oficialmente, não estamos. Agora, enquanto falamos aqui nessa live. Mas
Teria que dar tudo muito certo para um time que nada dá certo, né? A bola toca na fita e cai do nosso lado, ou no set point aparece um mindinho balançando no desafio. O Flávio escorrega. Flávio escorrega no levanta. Então, assim, se a gente fosse tentar ser otimista com o cenário atual aqui, é desvirtuar um pouco da realidade. Não estamos eliminados, mas a eliminação ela está muito próxima de se confirmar. Sabe algo que precisa ser dito? Muito se questiona sobre o comando do Bernardo à frente da seleção principal brasileira. Mas o cargo do Bernardo é muito além do que o treinador principal da seleção principal. O Bernardo é o coordenador de seleções. Se a gente olha para a base, vê a base sucateada e vê um resultado inexpressivo, o Bernardo tem um peso sobre isso também. Porque o Bernardo está lá no topo da pirâmide, mas ele é responsável pela base da pirâmide também. Então, quando a gente olha e vê essa situação catastrófica, resultados horrorosos, nunca tido antes, tão ruins, nas principais competições anteriores, desde um sul-americano, quando perdemos a hegemonia para a seleção argentina, e a gente fica tocando no assunto na base, mas o Bernardo, treinador principal da seleção brasileira principal, é o coordenador das seleções. E se algo não funciona, ou se algo não está alinhado, ou se estão desconexos os trabalhos desde a seleção sub-17 até a seleção principal, quem é que manda em tudo ali? Quem é que gerencia tudo ali? Então, se a gente olha para o Bernardo e às vezes chega aqui no nosso chat ou somos questionados sobre a parcela de culpa que o Bernardo tem pelos resultados inexpressivos na seleção principal, eu vou além. Ele tem sim sua parcela de culpa bastante considerável, porque ele é o coordenador da porra toda, chapa. Algo tem que ser revisto, tá? Algo tem que ser revisto, porque do jeito que tá, não sei se dá para ir mais para baixo do que isso. É um trabalho que não está dando certo, né, Guja? É um trabalho que não está dando certo. Isso é um fato. Quando a gente olha a substituição quase que emergencial do Renan, quando ele classifica o Brasil e pede demissão em quadra, até ali a gente não viu coisas positivas acontecerem, né? Que você olha e fala, nossa, aqui, ó, a coisa tá indo para um novo caminho, a coisa tá melhorando. Então, assim, de novo, o Brasil, talvez ele não tenha conseguido ainda, na sua cadeia de comando, de estrutura de CBV, ir para o divã com o peito aberto. Com o peito aberto. Se a gente achar que tudo isso é normal, só ganhar um jogo na Olimpíada, perder Sul-Americano, não classificar para a fase final da Liga das Nações, ser eliminado na primeira fase do Campeonato Mundial, é um pouco dessa sensação de anestesia. O time está anestesiado, a comissão está anestesiada, a direção da CBV está anestesiada, e nós estamos aqui anestesiados. É aquela live difícil de fazer. É difícil fazer, porque assim, é muita coisa para se analisar e se melhorar. Porque assim, a gente ficou para trás. Ponto final. A gente ficou para trás. É só uma questão geracional, Bortoleto? É só uma questão geracional? Eu acho que é também geracional, mas tem muita coisa. Assim, essa é aquela live que a gente pode ficar aqui 2 horas para começar a citar todos os problemas e a gente vai esquecer algum deles. Mas geracional também é. Esse time ele não consegue sustentar a reta final de parcial, Guja. É geracional também. É psicológico, geracional, técnico, tático, tudo, no fim das contas. E de novo, eu vou começar daqui a pouco a ler superchat aqui. As pessoas têm sensações que são muito reais. Por exemplo, isso aqui, ó. Alexandre, acho que foi você. Me parece que os jogadores jogam para si e se ajudam um pouco. Não vejo um time. É uma realidade, cara. Você vê um time, muitas vezes, parece que tem uma desconexão da realidade. Um de vocês falou sobre isso aqui. Eu falei isso, é isso aí. Eles são desconexos da realidade. Parece que não pode ser normal, bicho. Não pode. Nosso time ele é vinhetado, mas não é genuíno. Desde a entrada em quadras, comemorações, é um time cheio de ritual vinhetado, mas que não é genuíno. Nem as comemorações são genuínas, elas são vinhetadas. Aqui, eu vou começar a colocar aqui o que o pessoal está falando, porque assim, eu acho que o pessoal, no fundo,
talvez não concorde com tudo que a gente está falando, mas assim, todo mundo acaba esbarrando nos mesmos pontos. Tem gente aqui pedindo demissão do Bernardo. Olha que ponto chegamos, cara. O Bernardo, com a sua história toda de construção do que é o vôlei brasileiro hoje, sendo contestado esse ponto. O Brasil está desorganizado, e eu concordo, o Brasil está desorganizado. Não tem liderança moral e estrutura de time competitivo. Tem como a gente contestar? Não tem. A gente está tomando várias e várias derrotas para times que, quando a gente olha, fala assim, cara, não é para perder desse jeito. E a gente tem perdido alguns jogos de formas grotescas. Passa pela política da CBV, tudo apodrecido aqui, escreveu o Léo. Há quanto tempo a gente fala de CBV aqui? Não é de ontem. O Bruno lembra que o Pirelli tem um argentino, é o Weber. Né? O mundo globalizado trouxe profissionais de diferentes formações. Quantos times hoje, Bruno, europeus, de ponta, têm treinadores nativos? A Itália? Só, talvez. Tem um italiano na França, tem um sérvio na Polônia, olha para a Alemanha, a Holanda, né? Todo mundo é estrangeiro. Tá? E aqui tem um tabu, né? Quando a gente fala de estrangeiro aqui, parece que a gente está sendo pouco justo com os nossos profissionais. A gente não está sendo pouco justo, a gente está vendo o que o mundo está fazendo. E o mundo está indo para um outro caminho. E o Bernardo vai jogando a história dele no lixo, né? A verdade é essa, né? E de novo, o último título do Bernardo foi há 10 anos, cara. E eu vou repetir aqui o que a gente já falou, cara. O Bernardo tem falado muito pouco, desde que ele assumiu. Então, assim, eu não consigo fazer um diagnóstico do Bernardo hoje, de satisfação, de insatisfação, de estar bravo ou não com a CBV, de estar bravo ou não com a estrutura, de estar bravo ou não com o grupo, porque ele fala muito pouco. E em Brasília, teve um dia que ele falou que estava com pressão alta, que ele não ia falar. Aí no dia seguinte ele falou que precisava ir no banheiro e precisava voltar. Então, assim, eu não consigo ler o Bernardo. O Bernardo é muito difícil de se interpretar. Só que quando o Bernardo fala, ele começa a falar algumas coisas que você começa a encaixar no quebra-cabeça. Então a gente ouve muito pouco o Bernardo. Quantas vezes o Bernardo falou nessa etapa, via CBV? Nenhuma. Já só falou lá em Brasília depois do último jogo. Então, assim, aqui a gente pode falar, e depois, não, porque vocês não sabem o que acontece. Não sabemos. Quando a gente quer entender o que acontece, a gente não consegue falar com as pessoas. A gente não sabe e a culpa não é nossa também, né, Daniel? A gente já falou sobre isso, até o método de convocação das seleções é equivocado, né? Hoje eu fui pesquisar aqui a pronúncia do nome do levantador reserva, que graças a Deus nem entrou em quadra. Cara, peguei um vídeo com uma live aqui, uma live polonesa, 2 apresentadores, com a presença do Girbit. E a grande novidade na convocação, que era o levantador, era o cara que estava falando depois do Girbit. Ou seja, os caras tiveram 30 minutos para perguntar tudo que eles quiseram da convocação para o Girbit e ainda tiveram bônus do novo nome, está disponível para falar também. E aqui é esse pinga-pinga em rede social e ninguém fala nada. E aí a gente tem que vir aqui de novo ficar supondo coisas, como o Daniel acabou de explicar, né? Às vezes a gente não sabe, não é porque a gente não quer, não é porque a gente não corre atrás, né? Até isso é equivocado, né? E acho assim, Bruno, nessas horas, você não vai sair espanando todo mundo. Não é para isso. Mas é para entender situações. A gente nunca soube qual é a realidade da lesão do Lucas Bergman. A gente nunca soube porque jogadores que poderiam ser aproveitados no grupo não foram. Porque não dá tempo. Quando você para numa zona mista com 10, 15 profissionais e responde 2 perguntas, você pergunta do jogo que acabou de acontecer e do próximo jogo. Só. Porque não tem como, na única pergunta que você pode fazer, você querer falar assim, peraí, vamos falar aqui sobre a estrutura geral do vôlei brasileiro. Não é para isso uma zona mista. A zona mista ali, você tem que perguntar do momento. E quando você só responde do momento, fica difícil fazer um diagnóstico. Então, assim, eu acho que, não vou falar que tem que ser refundado. Refundado é um negócio que parece que não tem nada que sirva. Mas se o Brasil, como entidade, instituição, não admitir que o cenário é muito ruim, eu acho que o fundo pode ser, o tal do fundo do poço pode ser um pouco mais profundo. Porque é o que vocês acabaram de falar. Esse sul-americano no Rio, ele tem hoje 1 tonelada nas costas do Brasil. 1 tonelada. A Argentina vai jogar sem nenhuma responsabilidade. Vocês já viram a Argentina jogando assim? Normalmente o que acontece
a responsabilidade é toda nossa, senhores. Em casa, pressionados, nesse momento jogando muito mal. Então, assim, olha o pacote que tende a ser esse Sul-Americano no Rio de Janeiro. Já tem superchat para você aqui pela sua coragem também. Você não vai ser demitido, não é questão de coragem, não, viu, rapaziada? Porque isso nunca me faltou, não. A real é que isso, admitir, é isso que o Bortoleto acabou de falar. Quanto mais a gente demorar para admitir que a gente está na lama, mais tempo a gente vai ficar na lama. Possibilidade de ficar fora de uma Olimpíada, eu não gostaria nem de pensar sobre isso, mas assim, o Brasil tem duas possibilidades. Vai ter que ganhar o Sul-Americano, se não ganhar o Sul-Americano, você tem uma chance de garantir no próximo Mundial, né? O próximo Mundial também dá vaga, né? O Mundial de 27 também dá vaga. É o Mundial de 27 e o ranking. E depois o ranking. Quem ainda não se classificou vai pelo ranking. A gente está, né, descendo a ladeira no ranking, né? A gente está descendo a ladeira no ranking. Então, hoje nós entramos em quadra sendo sétimos, com 316,47. Perdemos 6,47, temos 310,27 no ranking. Bem provável que não sejamos mais o sétimo, que a França tenha nos ultrapassado. O Vitor aqui fala sobre os erros do Darlan, e é verdade, hoje acho que foram 6 no saque, né, Guja? Se somar os do ataque, pelo menos uns 10 erros do Darlan, né? É muita coisa com o jogo de 3 sets também. Né? Ele terminou como o principal pontuador do Brasil ao lado do Lucarelli com 12 pontos, 52% de sucesso ofensivo, botou 12 em 23 no chão, com 6 continuadas e 5 erros, mais 6 erros em saque. O Darlan saiu positivo 1 da partida nessa correlação entre erros e pontos cedidos. Foram 12 pontos para o Brasil e 11 para a Polônia. Muita coisa, né? Muita coisa. Monique, seja bem-vinda aqui. Não é um dia que a gente faz saudações efusivas para os novos membros, mas todo membro aqui é muito bem-vindo. E lembrando que quarta-feira, com Brasil e Japão, vocês, membros, concorrerão à camisa da Volt, provavelmente ingresso para vôlei de praia. Então, seja bem-vinda nesse bom momento. Deixa eu ver aqui se eu esqueci de falar de alguém. Eu falei aqui do Bruno, falei do Júnior, falei do Léo, falei do Alexandre, quem agradeceu o superchat. O Léo mandou mais do que um aqui. Obrigado, Léo. Falei do Vini. Acho que eu coloquei todo mundo aqui que mandou o superchat. A quem agradeço, viu, senhores? A gente tem recebido muito apoio de vocês aqui via superchat, então deixa eu sair do superchat também, olhar para quem está conosco aqui. São quase 1.000 pessoas conosco. Nem quero perguntar o horário para o Bruno Souza, senão eu vou ficar com dó e vou encerrar a live. Mas deixa eu só dar uma olhada aqui, a galera está escrevendo, porque hoje a galera, se não foi dormir, é que eles estão interessados em ouvir a gente mais um pouco aqui. Fabrício, as chances do Brasil perder esse sul-americano são altíssimas. Eu acho que elas estão crescendo com o tempo, né, Fabrício? O que é horroroso de dizer, né? Horroroso de dizer. Mas a gente está se colocando um peso muito grande, né? Muito grande, por uma competição basicamente num jogo só, né, senhores? Você é obrigado a ganhar de todo mundo ali, Colômbia, Chile, sei lá mais quem, Venezuela, para fazer um domingão, provavelmente jogo na Globo, 10h30 da manhã, aquela pressão que a gente sabe que vem de tudo quanto é lado, então vai ser simples, não. E estamos temerosos contra uma Argentina que hoje é 14ª colocada na Liga das Nações, né? Se a gente está aqui olhando para nós e falando, estamos na lama, estamos ali, vamos ficar fora, meu Deus, e agora? A Argentina tem 3 vitórias na Liga das Nações. Quanto foi o nosso jogo com eles? 3-2, né, Guilherme? Pois bem, é isso. Estamos temerosos e não é por nenhuma síndrome de vira-lata, não. É porque o momento pede, sim, total cautela, ainda mais porque eles são jogueiro, eles sabem que o Brasil está pressionado, eles sabem que o Brasil é o grande favorito, é quem vai sediar a competição, na teoria é quem tem por obrigação garantir a vaga continental nas Olimpíadas, e a gente está aqui batendo cabeça. E saímos perdendo 2-0 para eles, né? Jogando em casa. E a gente está chegando ao ponto aqui de ter que vir aqui e falar para você que vai ao Maracanãzinho para não vaiar a seleção brasileira, para que apoie a seleção brasileira, né? Não vai ser um clima muito bacana. E a gente tem 2 meses até lá, né, Bruno? 2 meses até o Sul-Americano. Assim, hoje, vamos supor aqui que a nossa VNL acabe domingo, como tudo se encaminha. Fico até curioso para saber o planejamento da seleção brasileira. O que faremos em 2 meses? Vamos juntar a seleção A com a seleção B? Vai ter uma convocação nova? Vamos fazer uma série de amistosos contra alguém? Vamos disputar um torneio em algum lugar?
O que a gente vai fazer em 2 meses para transformar esse grupo num time? Eu lembro que tem um amistoso aí com a França, se não me engano é início de setembro, e tem um quadrangular aí também. É isso que está previsto. Vamos ver. Tem muito trabalho a ser feito, muito trabalho a ser feito. Olha, senhores, hoje eu admito que quando eu for dormir, ou sei lá, quando eu acordar em algum momento, eu vou me lembrar dessa transmissão pelo sentimento. Eu acho que o sentimento é uma coisa que marca a gente, né, senhores? E hoje eu admito que ao fim do primeiro set, parecia que eu tinha, sei lá, desligado a chavinha aqui de não acreditar no que estava vendo, e mais do que isso, né? Não acreditar no que pode vir pela frente. Eu acho que essa é a sensação um pouco do que eu leio aqui no chat. O pessoal tá com falta de esperança. E falta de esperança é um sentimento muito complicado de se lidar, né? Porque, assim, não existe solução mágica. De novo, não existe nenhum grande jogador brasileiro que não esteja aqui ou ali, hoje na seleção A ou na seleção B. Tem um, tá, boss? Para mim, Alê é um cara que faz falta. Para mim, poderia muito bem estar aí brigando pela vaga com Pureza, com o Mike. Não está na A nem na B. Então, acho que se a gente for olhar para os nomes todos, ainda tem um que está fora desse balaio aí. Também não foi justificado em momento algum a não convocação. É verdade. Então, senhoras e senhores, se vocês nos permitem, eu acho que a gente vai embora, que vai lamber as nossas feridas e voltar domingo. Domingo, uma transmissão que a gente vai fazer talvez um pouco nesse clima aqui. E vocês já entendam que Brasil e China talvez seja um jogo aqui para a gente quase cumprir tabela, né? Eles lá e nós aqui. Mas estaremos aqui. Domingo para Brasil e China, independentemente do que acontecerá nesse sábado, com classificação, desclassificação, e vamos ver se alguma coisa muda, senhores. Vocês querem encerrar com mais alguma coisa ou é isso? O Brasil vai enfrentar a França em Paris, Daniel, no dia 4 de setembro. Só para a gente poder dar a informação completa aqui. Uma boa viagem para fazer, hein? E vocês aí, do outro lado da tela, podem ter certeza que aqui do nosso lado jamais vai faltar respeito, jamais vai faltar estudo, preparação, independentemente do que valha, para além da honra, essa partida domingo contra a China, aqui estaremos preparados, estudados, tudo pronto para fazer uma transmissão no padrão que o Web Vôlei sempre faz, no padrão de profissionalismo, e da nossa parte mais vai faltar entrega, mas estamos aqui também com essa função, comunicadores, modalidade, defendemos aqui a hombridade, o profissionalismo de um portal que está mais qualificado, e falo isso de boca cheia, porque o que é feito aqui no Web Vôlei é referência, e quem produz conteúdo sobre vôlei sabe do que eu estou falando, e vai lá no website do Web Vôlei estudar e ver o que é que está acontecendo. Então, podem ter certeza que na boa e na nem por isso, aqui, desse lado, o trabalho sempre será bem feito. Obrigado, Gurja, obrigado, Daniel, obrigado, Leandro Lacar, obrigado também aos nossos apoiadores, a Melita, o Café Oficial do Vôlei Brasileiro, Team GM, Agenciamento Esportivo Levado a Sério, e também a Volt 100% Brasil. Se você está assistindo esse pós-jogo no corte, não se esquece do like, se inscreva no canal, e até domingo, então, 14h, pelo horário de Brasília. Vem aí Brasil e China. Até lá, Web Vôlei, vôlei é o que nos une. Gigante pela própria natureza. É verdade. Somos gigantes mesmo. Uma força indomável para superar desafios.
Nossa natureza é vencer, é transformar pressão em energia, acreditar até o fim. Porque quando o Brasil entra em quadra, aqui não tem só jogo. É daqui que nascem as histórias. Um país inteiro pensando no mesmo ritmo. Do amarelo que floresce forte, do azul que corre sem parar, do branco que respira e renova. A natureza que a gente é. E nossa natureza é ser gigante!